Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo na graça de Jesus Cristo. Nesse momento nós queremos falar sobre catolicismo, com o tema Corpus Christi, mentira ou verdade? 1 Coríntios capítulo 11, 24. Leiamos. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Bem, o que é o corpo Cristo? Ou corpo Cristo, com algumas pronúncias. Em latim significa o corpo de Cristo. Uma Eucaristia católica onde os fiéis recebem uma pequena partícula e consomem. Acreditam ser o próprio corpo de Cristo. Sua ocorrência anualmente acontece 60 dias após o domingo de Páscoa. Na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Essa data lembra a última ceia do Senhor, quinta-feira, véspera da sua morte. Quando partiu o pão, deu para os discípulos e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, e bebei, isto é meu sangue. Nas missas, padres reproduzem a partilha do pão e vinho, dizendo as mesmas palavras. Nesse momento, hóstias, ela é partida, que é uma partícula de farinha, bem como vinho, e se torna o corpo e sangue. Teologicamente, é chamado de transubstanciação. Isto é o meu corpo, partido por vós. 1 Coríntios 11, 24. Uma mera simbologia, não uma transformação literal. A origem, Corpus Christi, é belga, do século VIII. A data foi instituída pelo Papa Urbano IV. Isso aconteceu em 11 de agosto de 1264. Ela foi promulgada em 1317 pelo Papa João XXII. Tudo aconteceu quando, aos 16 anos, Santa Juliana de Carílio teria recebido a primeira revelação do desejo de Jesus, instituir uma festa litúrgica pelo seu corpo. Gradualmente, na Bélgica vira a festa nacional, até que após o milagre da transubstanciação em Bolsena, em 1264, foi oficializada em todo o mundo. Não precisamos mais de um novo corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo. Cristo. Todos os cristãos evangélicos podem comemorar o corpo de Cristo, ou seja, o Corpus Christi. O que diz a Bíblia? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Este viver que vive agora na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Cristo vive em mim. Cristo vive em nós como corpo de Cristo, como igreja. Não devemos de jamais adorar o pão e o vinho da ceia. Cristo mora dentro de nós pela fé, não por comer a ceia. São símbolos que nos ajudam a lembrar o sacrifício de Cristo. Tomar a ceia é anunciar o nome de Jesus Cristo e a morte de Jesus Cristo ao mundo. 1 Coríntios 11, 26. Quando Cristo participa da ceia conosco, ou o cristão que participa da ceia com Cristo, mostra que nós acreditamos no sacrifício de Cristo. Sempre que a ceia é tomada, seu sacrifício é lembrado. Corpo de Cristo é baseado em uma mentira,
Em Atos capítulo 2, 38, a ceia é para os arrependidos, que são de verdade arrependidos. Jesus está presente nos salvos, 1 Coríntios 6, 19. Vós sois o templo do Espírito Santo. Não troque a adoração a Deus pelas coisas invisíveis. Romanos 1, 25. Corpus Christi é o mais inspirado na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 21, versículos 6 a 9. Só aqueles que na era do Corpus era um corpo vivo. Lá não havia imagem. Jesus Cristo era um corpo vivo. 1 Coríntios 10, 14 diz: fugir da idolatria. Cuidado, meus irmãos. Que Deus os abençoe.